Olá, sou Bruna Molizani, orientadora pedagógica no município de Caxias, atualmente na Sala Paulo Freire, responsável pelas formações da educação infantil. Esse é o terceiro vídeo de um ciclo formativo voltado para a formação continuada realizada dentro das creches, feita pelas equipes das creches, e que nós estamos produzindo esse material para subsidiar as discussões, as práticas dentro de cada unidade. O vídeo de hoje ele vai falar mais um pouquinho sobre a questão das interações e das brincadeiras, pensando a relação dos adultos com as crianças, especialmente qual é o nosso lugar de adultos enquanto profissionais com as crianças na creche. Uma questão que a gente discutiu no encontro com os especialistas e que a gente considera importante de trazer para essa formação é a gente pensar no que a gente costuma dizer que a gente faz com as crianças, Como se a gente não quisesse mais dizer que a gente faz para as crianças. Essa é uma reflexão importante porque há algumas coisas que do nosso lugar de adulto nós fazemos para as crianças. Por exemplo, o planejamento das atividades, que tipo de material nós vamos oferecer, como é que a gente organiza os momentos de cuidado com as crianças. Esses são papéis dos adultos. Algo que, num certo sentido, tem uma parte que é um para. Os adultos fazem para as crianças. Por exemplo, a gente hoje vai falar um pouco da brincadeira. Os adultos escolhem os materiais, os adultos preparam o espaço, onde entra o com as crianças. Porque as crianças não vão ficar passivas fazendo o que os adultos dizem que elas têm que fazer. Ou situações de cuidado, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho hoje também da diferença entre autonomia e quando a gente na verdade está negligenciando as crianças em vez de abrir espaço para que elas façam as coisas com autonomia, são questões importantes que entram no com, o que é um banho com a criança? A gente já falou sobre isso, eu não trato a criança como um objeto, ela é um sujeito da relação, então eu estou com ela. Mas o modo de estruturar o horário, a organização do banho, como que a criança vai até o banheiro e volta, a gente já falou sobre isso. Isso é algo que os adultos pensam, no lugar de adultos que tem. A gente não vai chegar, por exemplo, para a criança e perguntar o que você quer de almoço na creche? E se ela responder pizza, biscoito, batata frita, é isso que a gente vai dar? Não. Porque a gente sabe que na creche a gente cuida de uma alimentação saudável, tem nutricionista para isso, etc. Então não dá para ser tudo com as crianças, não tem que ser tudo o que as crianças querem fazer, mas sempre no para as crianças a gente pode envolver o com as crianças e a gente hoje vai falar especialmente da brincadeira. Mas antes de entrar na brincadeira especificamente, eu quero falar dessa questão da autonomia, Porque muitas vezes, em nome de uma pretensa autonomia das crianças, a gente, na verdade, acaba negligenciando as crianças, muitas vezes colocando as crianças em risco. Claro que a gente tem questões institucionais, às vezes, que interferem na possibilidade da gente fazer algo da melhor maneira possível. E aí é uma questão que a instituição precisa pensar. No caso das creches, a gente não vive a realidade, por exemplo, de professores de 4 e 5 anos que estão nas escolas e não têm auxiliar. Então, ou ele acompanha a criança ao banheiro ou ele fica com a turma. Isso é uma questão séria. Nas creches, a gente não tem essa questão porque a gente tem, além da professora, a gente tem as ADEBs, estimulador materno-infantil, às vezes concursado, ou mesmo em turmas que a gente sabe que muitas vezes podem não ter o professor, a professora, mas tem mais de uma ADEB ali. Então, é muito mais uma questão de organização nossa enquanto adultos para dar conta de demandas das crianças, de coisas que elas efetivamente não podem ainda fazer sozinhas. Então, um balizador para a gente é pensar assim, eu estou ferindo a autonomia da criança quando eu faço por ela algo que ela pode fazer sozinha. E eu vou construindo, formando a criança em relação à autonomia, quando eu, ao fazer coisas que ela ainda não pode fazer sozinha, eu a convido a participar. Então, por exemplo, se uma criança de 1 ano ainda não tem condições de trocar a roupa sozinha, eu, quando trocar, mesmo que eu tenha que ajudá-la, eu vou dizer, me dá sua perninha aqui, coloca a perna aqui, agora estica o braço, levanta, dobra. Eu oriento verbalmente ações que talvez eu possa até estar ajudando ela a fazer, botando o bracinho dela na manga da camisa, mas eu estou dizendo para ela, vai, coloca o bracinho aqui, agora estica o braço,
muitas vezes, né, para botar a calça em criança, aquela coisa do pé de palhaço, pé de bailarina, né? Põe o pezinho para baixo, o pezinho de bailarina, mostra para ela como é, porque a calça vai entrar mais fácil. Então a gente orienta para que ela possa ir percebendo ações, gestos, modos de fazer, para que daqui a pouco ela esteja fazendo sozinha. Então, trocar de roupa, escovar dente, ir ao banheiro. Crianças de 2, 3 anos não têm autonomia para irem ao banheiro sozinhas. Elas precisam ser acompanhadas, precisam ser orientadas em relação ao uso do vaso sanitário, à descarga, como se higieniza, como se limpa, como se seca, enfim. Então, isso é uma questão importante que a gente precisa cuidar dentro da creche, né? E aí, eu queria aqui falar, porque depois de alguns vídeos, né, alguns retornos a gente já recebeu, como por exemplo assim, né, sei que em algum momento teve alguém que falou, parece que ela nunca entrou em creche, né? E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, já entrei em creche muitas vezes, né? Atuei em creche como orientadora pedagógica, trabalhando também com crianças bem pequenas, né, bebês e crianças até 3 anos num espaço privado, além de, na formação continuada de professores, ter a oportunidade de conhecer diferentes realidades pelas narrativas dos professores, mas também porque, sendo da área, vou em escolas, faço formação em escolas, faço pesquisa em escola. As realidades são múltiplas, mas tem algumas coisas em comum, né? E o lugar da formação é trazer algumas questões que, princípios presentes em algumas teorias, exemplos de práticas desenvolvidas, né, por instituições, por pessoas que buscam atender as crianças da melhor forma possível dentro daquilo que a gente conhece sobre o desenvolvimento infantil e sobre as necessidades das crianças, sobre os direitos das crianças, sobre o nosso papel de adultos e de instituição coletiva ao recebê-las. É com base nisso que eu trago algumas reflexões, né? Não são verdades absolutas, nem são questões a serem simplesmente aplicadas. Por isso que o vídeo vai com algumas reflexões para que vocês, enquanto equipes, dentro de cada unidade escolar, possam olhar para a realidade de vocês e ver aquilo que pode mudar, aquilo que precisa mudar, porque sempre precisamos mudar. Por melhor que sejamos como seres humanos, ou por melhor que tenhamos práticas institucionais dentro dos lugares onde estamos, sempre podemos melhorar, sempre podemos olhar para a vida, para nós mesmos, para as nossas práticas de um outro jeito. E no caso aqui, do que é o nosso foco, né, é pensar a relação com as crianças e o que estamos proporcionando para as crianças como experiências, né, experiências que envolvem educar e cuidar necessariamente, né? Então, essa questão da autonomia, como eu falei, né, às vezes há questões institucionais que dificultam que a gente atenda as crianças da melhor forma possível. Há instituições que têm um número de adultos que não é o mais adequado na relação, né, pelo número de crianças, número de adultos. Em Caxias, apesar da gente não ter, né, não tem em lugar nenhum, mas em Caxias também não é o lugar perfeito, somos uma das redes que mais tem profissionais dentro das creches. A proporção adulto-criança em Caxias é uma das melhores quando a gente fala de redes públicas de educação, né? Então isso a gente precisa ter como um balizador, né? Temos gente, né? Pode ter uma exceção aqui, outra ali, questões que a gente sabe às vezes, né, que faltam pessoas numa instituição ou em outra, mas como município a gente tem isso como algo que é diferente da maioria dos outros municípios. Então muitas vezes é uma questão de organização nossa na instituição, né, para cuidar de que as crianças sejam atendidas da melhor forma possível, entendendo que algumas coisas que às vezes a gente chama de autonomia é negligência. As crianças não podem, por exemplo, ficar sozinhas numa sala, ainda que seja por 1 minuto ou por fração de segundos, porque as coisas podem acontecer e é nossa responsabilidade, né? Então, alguém tem que ficar com elas, um adulto tem que ficar com elas. Por isso que eu falei, se a gente estivesse na realidade das escolas, de turmas de 4, 5 anos, que é a professora, o professor e não tem outra pessoa, muitas vezes esse tipo de situação é quase impossível de não acontecer ao longo de um ano letivo algumas vezes, porque as situações acontecem, eu preciso sair da sala e quem é que fica com a turma, né? Isso é um dificultador. Mas nas creches é difícil disso acontecer, de ter um único profissional para atender uma turma é difícil. Ainda que, por exemplo, 4, 5 anos, a gente às vezes não tenha
um ADEB, um estimulador dentro da sala, né? Mas tem aquele que está ali como volante, enfim. Então são questões muitas vezes mais institucionais de organização das pessoas, dos tempos e dos espaços, tá? E aí, para falar em tempos e espaços, a gente também optou por trazer nesse vídeo a questão da brincadeira, né? Inclusive pensando a brincadeira como um momento de planejamento que a professora pode ter, né? Mas também naquele momento em que os ADEBs, os estimuladores, estão na creche sem a professora, né? E esse pode ser um tempo cuidado por vocês, né? Pensar nesses espaços da brincadeira. E isso também tem a ver com autonomia, né? As crianças podem brincar livremente. O que é isso? Elas podem escolher como brincar, né? A gente precisa garantir esse espaço. E onde é que entra o nosso papel de adultos? Especialmente na seleção dos materiais, na organização dos espaços, na garantia das condições para que as crianças possam brincar e na observação. Né? Ficar atento às brincadeiras das crianças, porque isso vai nos ajudar a pensar que materiais, que espaços, o que a gente pode oferecer para essa brincadeira ser potencializada. Então, o que a gente precisa saber sobre a brincadeira? Bom, as crianças bem pequenas, elas começam a brincadeira, o brincar, explorando os materiais que são oferecidos a elas a partir das características físicas desses materiais. E também das ações que elas conseguem fazer. Então é comum, por exemplo, que bebês coloquem objetos na boca, que joguem os objetos no chão, que batam um no outro, né? O bebê está aí explorando possibilidades que ele já tem com o próprio corpo e aquilo que ele vai reconhecendo de possibilidades pelas propriedades do objeto. Vai tentar rolar um objeto, né? Se ele já engatinha ou se já anda, ele vai se deslocar em direção a esses objetos, né? Então, se a gente está com crianças bem pequenininhas, se a gente está com bebês, a gente precisa pensar, por exemplo, se eu tenho um grupo de bebês, em Caxias a gente não recebe bebês tão pequenos, mas eu acho importante dizer isso como formação para todos nós, né? Se eu tenho bebês que ainda não engatinham, ou seja, eles ainda não conseguem fazer o deslocamento pelo espaço, eu não vou oferecer bola, por exemplo, porque a bola vai rolar e esse bebê não vai ter como ir atrás dela, né? Então eu vou colocar outros objetos que ele possa explorar. Né? Quando ele já começa a se deslocar, a bola é um material riquíssimo, porque ele vai explorar a bola, né, de diferentes maneiras e também vai explorar esse ir da bola para longe do corpo dele e ele poder ir atrás da bola, também fazer essa movimentação. Né? Então, que materiais escolher? As crianças, mais ou menos até os 3 anos de idade, isso é mais ou menos porque depende das experiências que viveram, depende se isso a gente pode perceber pela forma como brincam. Se elas já entraram no jogo simbólico, se elas já entraram na brincadeira de faz de conta. Então, num primeiro momento, as crianças não brincam de faz de conta. Elas não se transformam em algo que elas não são, elas não transformam os objetos simbolicamente, tá? Vou dar exemplos. E aí, a partir de um exemplo dos mesmos materiais, a gente pode entender um pouquinho como é que isso funciona. Então, se eu coloco para bebês, né, para crianças bem pequenininhas, panelinhas, colherzinhas, por exemplo, eles vão explorar primeiro essas panelinhas e essas colheres pelo que esses objetos podem fazer. Vão bater um no outro, vão tentar botar um dentro do outro, vão botar na boca, né? Vão produzir sons, vão perceber que eles produzem sons e vão testar esses sons, né? Com o tempo, eles começam a usar esses objetos como eles reconhecem o uso na cultura, né? Então, eles vão pegar a panelinha, a colherzinha e vão mexer como se tivessem, né, vão mexer a colher dentro da panela, vão tentar colocar coisas dentro da panela, né? E um pouquinho depois, quando eles entram no jogo simbólico, eles já vão brincar de fazer comidinha, né? É a mãe que está fazendo a comidinha para o bebê, é o chefe do restaurante que está fazendo uma comida, né? E geralmente essa brincadeira então já vai vir acompanhada de uma narrativa, né, de algo que está acontecendo e eles vão vivendo papéis também nessa brincadeira. Por isso o jogo simbólico. Ele é a mãe, ele é o pai, ele é o chefe de cozinha, é a vovó que está cozinhando, é a merendeira da creche, né? Eles vão vivendo esses papéis na brincadeira. Então, no primeiro momento, exploração dos próprios objetos, pelas características desses objetos e pelo que conseguem fazer, né, em termos de ação com o próprio corpo. Né? Continuam na manipulação desses objetos, também, né, na interação com outras pessoas, o que outras crianças estão fazendo com os objetos. A imitação é uma ação importante, mas passa para um uso
que tem um valor social, cultural daqueles objetos, até chegar ao faz de conta, ao jogo simbólico, né? Então, o que vocês podem levar em consideração na hora de preparar espaços de brincar para as crianças? Que objetos vocês vão oferecer? E aí a gente pode pensar em algumas ações que as crianças fazem. Na abordagem Pickler, que é Pickler foi uma pediatra húngara que desenvolveu todo um trabalho em orfanatos no pós-guerra, em Budapeste. A equipe dela, né, as pessoas que seguiram pesquisando a questão dos bebês e como eles brincam, trazem uma lista de ações que as crianças fazem, e isso pode ser um balizador importante para a gente pensar na diversidade de materiais que a gente pode ir oferecendo, né? Não, a gente não precisa mudar cada dia uma coisa diferente, manter uma certa regularidade nos tipos de material. A gente pode organizar o espaço de forma diferente, a gente pode variar um pouquinho potes de plástico, potes de madeira, caixas, enfim, a gente pode variar o material, mas preservar as ações a que esses materiais convidam. Então as crianças exploram as características físicas do objeto, as crianças vão brincar de coletar, né, de botar coisas dentro uma da outra. Então, estou oferecendo materiais que as crianças possam pegar um recipiente e colocar coisas dentro. Encher e esvaziar, construir, né? Aí o construir a gente pensa logo em Lego, né? É importante que a gente tenha o Lego que a gente possa oferecer, se forem bem pequenos, né, as peças maiores. Mas, por exemplo, as crianças podem construir com blocos de madeira, as crianças podem construir com latas, né, que elas podem empilhar, que elas podem derrubar, e é construir e destruir. Né? A gente costuma achar que a criança constrói, derruba tudo. Meu Deus, você destruiu o que você fez. Não, essas são ações importantes, inclusive para o desenvolvimento psíquico das crianças. Tá? Elas constroem e destroem, constroem de novo. Né? Então, pensar em materiais, elementos da natureza, folhas, pedras, areia, né? A gente consegue oferecer isso para as crianças, para elas brincarem, que também vão favorecer ações de encher e esvaziar, de coletar, né? E para as crianças que já estão no faz de conta, no jogo simbólico, elas vão usar esses materiais aí então para virarem outras coisas na brincadeira, dependendo do que elas estão brincando. E como a gente oferece isso? Eu sempre convido as pessoas a organizarem os materiais, darem uns passinhos para trás e olhar. Esteticamente, está te convidando para brincar? Você está achando bonito o modo como você organizou esses materiais? Se esteticamente está convidativo, isso é um bom sinal, porque a gente também tem que cuidar do modo como a gente apresenta os materiais. Eu já vi algumas vezes, por exemplo, as pessoas guardarem brinquedos, né, dentro de caixas, de cestos, e na hora de oferecer para as crianças, pegar o cesto e simplesmente virar, né, virar os brinquedos no chão. O que as crianças geralmente fazem? Saem correndo para brincar. Né? Pensa bem que ação é essa, né? Não tem um cuidado na organização desses brinquedos. Os brinquedos estão ali dentro do cesto, a gente joga assim, o próprio ato de jogar, né, não convida as crianças a terem um cuidado com esses brinquedos. Então isso é uma coisa que a gente tem que banir das nossas práticas, né? Virar cestos de brinquedo na frente das crianças ainda, né? Pior ainda. Mas a gente tem os cestos de brinquedos, vamos selecionar quais brinquedos a gente vai colocar. Né? Vou colocar um espacinho que vão ter algumas bonecas, panelinhas e tal, uns carrinhos. O que eu posso oferecer? Como é que eu posso organizar esses brinquedos que eu tenho à disposição na minha sala, na creche, se a creche tem brinquedoteca ou não, né? Que materiais eu tenho ali, que brinquedos, né? Não só os materiais que a gente chama hoje de largo alcance ou não estruturados, mas também os brinquedos. Como é que eu disponibilizo esses brinquedos de modo a serem convites para as crianças? Né? Às vezes a gente ganha, né? Tem coisa, teclado de computador que alguém deu, a gente coloca ali. Como é que a gente cria um contexto ali desse teclado de computador? Eu coloco mais o quê? Né? Que cantinho seria esse? Que convite eu estaria fazendo para as crianças brincarem? Então a gente pensar nessas questões, tá? E aí a questão também, né, da relação com o circuito, eu gosto muito de dar esse exemplo. O circuito é algo que a gente prepara para as crianças e que a gente vai falar que é trabalhar o corpo e tal, né, movimento, mas o circuito ele é algo pensado especialmente para as crianças, né? Não tem muito um com, porque a gente inclusive vai dizer como elas têm que passar por cada objeto que a gente colocou.
Eu dou sempre o mesmo exemplo porque ele é rápido e prático, assim. Eu ponho 2 bambolês, eu ponho 3 cones, eu ponho uma bola e um cesto no final, tá? E aí eu vou dizer que a criança tem que pular com os 2 pés nos bambolês, fazer zigue-zague nos cones, pegar a bola e acertar no cesto. Essa é a sequência que eu quero que as crianças façam. As crianças vão fazer uma a uma, em fila, tendo que fazer exatamente como eu disse que é para fazer. Não é para fazer circuito, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente precisa entender que o circuito não é brincadeira livre. O circuito não abre espaço para isso que eu acabei de dizer, das crianças explorarem o próprio corpo, o espaço, os materiais de acordo com as possibilidades delas. Né? O circuito está muito mais para um jogo de regra, né, para algo que vai nos ajudar a fazer as crianças perceberem se elas seguem uma sequência, se elas compreendem as regras. A gente até perceber, consegue pular nos 2 pés ou não, embora a gente possa ver isso sem precisar fazer circuito. Então é a gente entender que circuito não é brincadeira livre, circuito não abre espaço para brincadeira de faz de conta, nem para interação entre as crianças, porque vai um de cada vez, tá? Agora, eu pego esses mesmos objetos, coloco no pátio da creche, por exemplo, bambolês, cones, bola e cesto. Organizo isso espacialmente, né? E vamos para o pátio brincar. Aí a gente abre o espaço para as crianças usarem, manipularem, brincarem com os bambolês, os cones, o cesto, a bola, como elas desejarem. E aí a gente vai observar que ações elas estão fazendo. As crianças que pegam bambolê usam bambolê como? Os cones estão servindo para quê? Porque pode virar chapéu, pode virar construção. Colocar um em cima do outro, um do lado do outro, tentar montar torre, enfim. Né? A bola pode ir para o cesto ou não, o cesto pode virar alguma coisa, a criança pegar e fazer que está dirigindo o cesto, o bambolê pode virar isso também. Aí entra o nosso lugar também de observar o que as crianças estão fazendo com esses materiais. Observar, registrar, né, para ir vendo o que as crianças estão fazendo, que brincadeiras surgiram dali, que ações e que enredos, quando elas já entram no faz de conta, apareceram a partir daqueles materiais que a gente ofereceu. Então essas são algumas questões que podem ajudar vocês. A gente está aí no finzinho do ano, né, tem ainda algum tempo com as crianças, mas especialmente que vocês possam também de alguma forma retomar os vídeos que a gente compartilhou esse ano para pensar o ano que vem. São vídeos curtos, né? De repente no início do próximo ano retomar esses vídeos e tentar organizar o trabalho da creche pensando em educar e cuidar indissociavelmente, né? Mas olhando com atenção, né, para os momentos dos cuidados individuais, para as práticas pedagógicas, para essa questão, né, de como a gente está desenvolvendo a autonomia das crianças na creche e especialmente para o brincar. Volto. Nas diretrizes curriculares a gente tem os eixos norteadores das práticas na educação infantil. Interações e brincadeiras, né? Então, ao longo desse ano, a gente procurou tratar dessas questões para que vocês possam pensar na realidade de cada unidade escolar, aquilo que já fazem e aquilo que pode melhorar. Né? Como é que a gente pode potencializar o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e também tornar o nosso dia a dia, enquanto adultos profissionais na creche, mais leve, mais agradável, né? Porque as crianças são fantásticas. Né? Quando a gente se permite observar o que elas podem construir, a gente aprende muito com elas. Quando a gente se permite brincar com elas, né? O cotidiano vira outra coisa, né? Então sair daquela coisa das crianças estarem sentadinhas na mesa e a gente vai lá e coloca um carrinho na frente de uma, um bonequinho na frente do outro, 3 pecinhas de Lego na frente de cada uma. O que a gente constrói com 3, 4 pecinhas de Lego? Não dá para fazer muita coisa, né? Se a gente montar uma mesa com Lego e aí quem quiser ir pro Lego vai brincar com o Lego e aí a gente tem bastante peça para eles fazerem, num outro cantinho eu vou lá e coloco alguns objetos no chão dentro dessas ações que eu falei que elas podem fazer, né? O coletar, elementos da natureza, né? Oferecer diferentes contextos também dentro de um mesmo espaço para um grupo de 20 crianças é importante. E aí tem isso, cuidar da distribuição do espaço e cuidar da quantidade de materiais. A gente não precisa ter sempre um para cada criança, né? Mas a gente precisa ter materiais em quantidade suficiente para que todas as crianças estejam em atividade, para que todas as crianças estejam envolvidas com alguma coisa.
quando as crianças estão envolvidas com algo que faz sentido para elas, a gente diminui as mordidas, a gente diminui muitas vezes a agitação, tem movimento, mas movimento porque elas estão envolvidas em alguma atividade, né? Isso faz com que o nosso trabalho também fique mais tranquilo, porque a gente muitas vezes vai ter menos questões ali de conflitos entre as crianças. Embora, a gente já falou isso no vídeo, eles façam parte, disputa de objetos, uma criança que se desagrada com a postura de uma outra, crianças que às vezes têm sim, estão com alguma dificuldade e aí vão se expressar, né, às vezes batendo, mordendo, aparentemente gratuitamente, né, e a gente precisa interagir, lidar com essas questões, mas cuidar da quantidade de materiais e do modo como a gente oferece esses materiais diminui consideravelmente essas situações de conflito entre as crianças, tá bom? Então eu deixo aí, né, nesse último vídeo desse ano de 2022 essa sugestão de que as equipes se organizem também para que no ano que vem, né, possam retomar esses vídeos, ver do que vocês produziram de discussão e de possibilidades, né, de construção de caminhos dentro das creches, né, o que já foi feito, o que ainda pode avançar no sentido da gente construir práticas cada vez mais potentes, cada vez mais que invistam na autonomia e na produção das crianças e, consequentemente, em que o nosso trabalho fique mais prazeroso, mais tranquilo, né, mais coerente com a proposta pedagógica da rede, com os documentos que a gente tem que são orientadores da educação infantil e com as discussões, né, que estão no campo das pesquisas, das teorias, né, que deveriam servir para nos ajudar a pensar as nossas práticas a partir das realidades que vivemos, tá bom? Um bom fim de ano para todos. Aqui, gente, eu vou mostrar algumas opções. Primeiro, um fundo do mar, tecido tingido, barquinho de papel, conchas, bichinhos de plástico, né, bichinhos de fundo do mar. O outro no chão do pátio, cimento, esteira com alguns objetos de madeira e giz para as crianças riscarem no chão. Depois é uma manipulação de produtos, né, naturais e arte, sagu cozido e tingido, vocês podem usar temperos ou corante. Aqui utensílios de cozinha organizados sobre uma esteira. Aqui também peneiras, cestinho com bola, cestinho viradinho com tecidos. Depois vem adereços, fantasias que podem favorecer aí a brincadeira de faz de conta. De novo, utensílios de cozinha dispostos, outros utensílios, né, dispostos de outra forma. E elementos da natureza disponibilizados em cestinhos. Então, vocês podem ter vários desses contextos numa mesma sala, por exemplo.